Consciência no cotidiano. Com ela, nossa neurocientista de plantão aos sábados, aqui no Consciência do Cotidiano, Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Tudo bem? Tudo boa ótimo. Boa tarde aos ouvintes, ao pelotão. Pelotão Apostos, estão aqui mandando muitas mensagens. E hoje, nesse episódio do Consciência no Cotidiano, um dos assuntos que eu mais amo, e eu sempre fico chocada nesse programa, porque a gente pensa as pautas, conversa, e de repente no ar, uma coisa conversa com a outra e parece que é incrível quando isso acontece no ar, eu preciso confessar para você. Então vamos lá. Hoje, aqui no Consciência no Cotidiano, a gente vai falar o seguinte, sobre como percebemos o mundo, como é que a nossa visão de mundo ela é construída, o que está influenciando a gente, informação, desinformação, e por que tudo isso é tão importante. Cláudia, queria que você nos desse uma luz a respeito, acho que do assunto da década. A coisa mais importante para a gente refletir, talvez. Bom, vamos lá. Eu pedi para a Pétria hoje para a gente falar pegando o guincho, o gancho. Eu ia falar o guincho. Também, né? Nos ajude. Nos ajude a sair dessa lama da quantidade de informação ruim que a gente é bombardeado, né? Tava falando para um amigo meu esses dias. É impressionante a quantidade de informação lixo que vem de tudo quanto é canto, né? Que aí é preferível você ser desinformado do que você ser mal informado. Exato, isso mesmo. E aí, Cláudio? Esse é o lema. Então, pegando o gancho, né? Porque eu falei, Pétria, vamos aproveitar o gancho de que o presidente da China foi encontrar o presidente da Rússia, o presidente do Brasil ia para a China, ele já tinha ido para presidente do Brasil, né? Para não ficar falando nomes, a gente fala presidente do Brasil. Ia para a China e foi para os Estados Unidos, mas provavelmente logo mais vai para a China e vai para a Rússia e vai. E aí é isso que eu quero falar. Pétria, essa configuração geopolítica, ela está mudando demais. E por que é tão importante a gente ficar mais atento a isso, enquanto indivíduo, mas também enquanto o indivíduo brasileiro, né? Qual é o papel do Brasil nesse meio todo? E aí, aproveitando também outro gancho dessa semana, que aqui, a intenção aqui não é falar de política. Meu papel não é falar de política, é trazer aqui, né? O que acontece, como é que a gente constrói tudo isso? E aonde que a gente vai pegar informação ou não vai pegar? E outra coisa importante é que, nesta semana, foi publicado um estudo, dentre alguns, mas que avaliava qual era a consequência da revista Nature, que é uma das revistas científicas mais importantes e mais lidas no mundo, porque quando teve a eleição Biden e Trump, o editorial, ou seja, o corpo editorial da revista, não é que a ciência se posicionou, mas esse corpo editorial da revista, esses cientistas se posicionaram a favor do Biden e contra o Trump. E esse estudo foi avaliar depois qual era a consequência disso. Foi bom ou não foi bom? Porque alguns cientistas acham que ok, você tem que se posicionar politicamente nesses momentos, e outros dizem que isso é péssimo, que você não tem que se posicionar nesses momentos. O resultado que ele encontrou foi o seguinte: para aqueles apoiantes e simpatizantes do Biden, ter feito aquilo não modificou muito, não modificou nada, era insignificante. Em contrapartida, os simpatizantes e apoiantes do Trump, os apoiadores do Trump passaram a negar
a revista, não queriam mais nem ler a revista, receber o editorial da revista. E os simpatizantes começaram a desconfiar mais, ou seja, o lado do Trump, esse fato do editorial se posicionar acabou piorando muito a situação. Então, eu acho que é gostoso a gente colocar isso aqui, porque é o seguinte, o meu papel é fazer a gente parar para pensar, olha, é assim que a gente constrói a nossa percepção, assim que a gente entende o mundo, né? Então, eu congelei? Não, tá ótima, tá perfeita. Ah, então tá bom. E por que é tão importante considerar? Então, o meu papel não é falar de política. Eu não vou emitir uma opinião nenhuma sobre essas idas de presidente para lá e para cá. Não é absolutamente nada a ver com isso. Mas nessa nova configuração, isso é tão importante, a gente parar para pensar em como a gente recebe informação, porque os parâmetros mudam, mas a gente viveu praticamente os últimos 30 anos que a grande potência era única e exclusivamente Estados Unidos. Então, a gente viveu num período que era unipolar. É isso mesmo. Na ciência política existe essa terminologia, era Estados Unidos e o resto era meio que irrelevante em termos de grande potência. A única grande potência era Estados Unidos. Só que, de acordo com os dados, variam os parâmetros. Alguns dizem 2012, outros dizem 2017, outros dizem que isso está acontecendo nesse momento ou daqui a pouco. Mas o fato é que a economia chinesa ultrapassou ou está ultrapassando ou vai ultrapassar daqui a pouquinho a economia americana. E aí a gente deixa de viver nesse mundo que era unipolar, mas a gente não passa para um mundo que é bipolar, mas que ele é multipolar. Obviamente que as duas grandes potências são Estados Unidos e China, mas o Brasil tem um papel fundamental. O Brasil passa a ser, nessa nova configuração e em crescimento, um país extremamente importante. E aí tem várias coisas para a gente conversar sobre esse assunto. Primeiro, que eu como brasileira, você, todos nós, assim, a gente tem a noção do quanto nós somos importantes? Acho que Talvez muitas vezes não, mas isso é quase uma cultura também. Como é que a gente busca informação para refinar a nossa visão da realidade, Cláudia? Isso que ainda mais em tempo que tem tanta opinião hoje em dia. Então, assim, é confuso mesmo, não? É extremamente complicado, é difícil. Para a pessoa achar fontes confiáveis, mas, por exemplo, um exercício que eu, como cientista, faço, e confesso que é extremamente difícil. Quando eu sei que eu tenho meu viés, Boa. eu tenho até meu viés político, para eu questionar uma notícia ou não negá-la de cara, eu tenho que me abrir. E o ideal é que você busque informação dos lados contrários. Inclusive, para você poder comparar as opiniões quando você não tem acesso ou você não é um especialista e você não vai olhar para os dados. E é dificílimo, é extremamente complexo. E aí, o mais que isso é assim, porque eu tenho um capítulo no meu livro que se chama Eu no Mundo, mas poderia ser chamado O Mundo Dentro de Mim. Porque é assim que a gente constrói o nosso mundo. Eu coloco o mundo para dentro de mim, mas não é o mundo todo, não é a realidade toda, porque os nossos sentidos são limitados, eu não consigo colocar tudo para dentro de mim. Então, o que a gente realmente vai incorporar? E como é que a gente vai criar essa nossa percepção de mundo? É com o nosso contexto e é com o que eu tenho disponível para mim. E isso é difícil, mas é que tá. Hoje em dia, a gente não tem só como disponível as novelas, que era o que a gente tinha no passado, quando eu era criança,
era praticamente uma TV e eram as novelas, alguns poucos jornais. O cinema já não é mais só o cinema hollywoodiano, porque... E outra coisa, a gente não precisa assistir hoje em dia só Netflix, porque quando você assiste só Netflix, você vai ter uma visão formatada Netflix do mundo. Se você assiste só novela das 6, é um outro mundo. Só novela das 9 é um outro mundo. E se você assiste só o filme hollywoodiano, você só vai ter a visão do ponto de vista americano. Esse questionamento a gente tem que fazer o tempo todo para você buscar informação, mas a gente tem internet hoje em dia. Por exemplo, uma dica que eu vou dar, já que a gente está entrando nesse mundo multipolar, e a importância do Brasil, em primeiro lugar, a economia BRICS já está maior do que a economia dos G7. Isso é um dado chocante. Pode ser que mudem os parâmetros que cada um leve em consideração. E se ela, em algum parâmetro, se ela ainda não está, ela daqui a 2 anos vai estar. Ou seja, a gente está nessa transição. Isso não significa BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Isso não significa que o Brasil tem que se juntar com os outros 4 e fazer guerra com o G7. Não, de forma alguma. Aliás, o Brasil é um país de paz, não faz guerra com ninguém e negocia e se alia com todo mundo. É o que é ideal. Que seja sempre assim. Mas qual que é a história? Qual é a nossa percepção de mundo, Pétria? O que a gente sabe de história? A nossa história, a história americana e a história da Europa. Mesmo porque nós somos uma colônia que veio dos portugueses. Mas nós não precisamos mais ser colônia de ninguém. Mas a gente precisa, nessa nova configuração de mundo, passar a entender, pelo menos, mais 4 histórias que são fundamentais para a gente entender essa nova configuração de mundo. Rússia, Índia, China, África do Sul. Como é que nós vamos fazer tudo isso? Bom, uma dica que eu dou para quem não fala inglês e que vai se informar no português, professores especialistas, professores brasileiros que sejam especialistas em China, Estados Unidos, Europa, para conseguir... YouTube está aí para isso, a gente consegue esse tipo de informação. E se a nossa percepção de mundo ela é criada de acordo com o nosso contexto que a gente tem ali disponível, a gente percebe isso quando a gente viaja. Eu percebo isso enquanto eu morava nos Estados Unidos. Eu percebo isso agora que eu passo muito tempo em Portugal. A gente não tem diferenças culturais. Às vezes a gente não se sente ofendida culturalmente. Eu descobri recentemente, Pétria, que eu não posso falar jamais que eu acho a banana da Madeira doce demais para mim. É uma afronta. Nossa Senhora. Para o português. Porque eu gosto de banana prata. Igual meu filho. A minha banana. Ele não gosta de banana doce, madura demais, não gosta. Mas aí é que tá, esse tipo de... parece bobagem, esse tipo de comparação, mas é a nossa formatação, é a minha cultura. Eu cresci comendo banana prata, eu não gosto mais da banana prata. A gente precisa... o mundo muda desde o ano passado para esse ano. Como é que se diz? Essa questão política internacional que a gente já vem ouvindo falar, que é uma nova configuração geopolítica, mas essa nova configuração geopolítica ela já estava acontecendo antes. Não é a questão da guerra na Ucrânia que faz com que mude. Mas, Cláudia, eu queria só uma coisa. Mas assim, nesse sentido, eu queria até que você colocasse um pouco, porque eu sei que você fala muito sobre isso no teu livro também. Né? Se não me engano, no capítulo 3, como é que a gente entende, né? Como é que se entende essa multipolaridade? Como a gente consegue exercitar talvez um pensamento complexo? Como é que isso funciona? Porque
essa sim é uma ferramenta muito importante para todos nós nos dias de hoje. E independente da, né, a pessoa super inteligente, super cai na cilada de entrar em pensamentos meio que polarizados, vamos dizer assim, ou muito simplistas. Me fala um pouco mais disso. Olha, em primeiro lugar, eu quero falar assim. Estou falando assim com o nosso ouvinte diretamente. Cada um deles que está me escutando. Se você tem uma síndromezinha de vira-lata e acha que você está no pior país do mundo, que a corrupção aqui é como não existe nenhum outro lugar, que nos países de primeiro mundo não existe isso. Isso é uma ilusão. A gente precisa ter mais consciência. Por exemplo, eu fiz um congresso com a Noruega, eles são escandalizados com a corrupção deles. Então, a gente precisa abrir um pouco a mente. Existe corrupção? Existe. Precisa ir contra ela certamente. Mas vamos voltar para a nossa percepção. Que eu explico no livro detalhadamente, mas eu vou resumir. Resumindo é o seguinte, um bebê, ele nasce praticamente sem expectativas. Ele nasce incorporando o que ele vê e aí ele vai criando esse mundo dentro dele. Agora, eu com 52 anos, você, Petri, aí 10 anos, até mais nova que eu, a gente já tem todo um monte de informações aqui dentro. Como é que é formada a nossa visão? Como é que é formada a nossa percepção do que está acontecendo? Não é com a informação que vem. Porque essa informação que vem precisa encontrar com essa biblioteca que eu já tenho dentro de mim. Então, essa nossa percepção, ela não vem de dentro, de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora, em primeiro lugar. É a nossa expectativa. E aí, qual é a nossa expectativa? Se a gente está saindo de um mundo unipolar, onde a China era irrelevante para a gente. A China era completamente relevante. E é uma história que a gente não conhece. A gente conhece a história americana, a gente conhece Hollywood. Como é que nós vamos fazer para começar a incorporar, se é que a gente quer abrir a nossa mente e entender tudo o que está acontecendo nos vários cantos do mundo, pelo menos esses que são mais relevantes para o nosso cenário? Porque a gente já sabe que, indo mais além, né? Sair do básico, a gente não está aqui comparando. Onde é que você prefere morar? Na democracia nossa ou na ditadura do outro lado do mundo? A questão não é essa. Todo mundo caminha para essa democracia que a gente vive, ou que se vive nos Estados Unidos. Só que a gente já sabe que a democracia não é o fim da história. A gente quer algo muito melhor, a gente precisa, né? Porque não está resolvendo os problemas assim, a gente precisa andar para frente. Ninguém quer andar para trás. A gente sabe que isso acontece. Então, mas sem cair naqueles joguinhos maniqueístas, né? Que é o bonzinho contra o malzinho, Exato. porque essa história não... Sai desse lugar, né? Você tocou no ponto para mim, ó. Sai desse lugar do bom e ruim. Vamos pensar um pouquinho, refinar um pouco a nossa inteligência. E olha só, eu fui morar nos Estados Unidos, cheguei lá e pum, crise de 2008. Aí eu descobri que o Brasil não era tão ruim assim. Aí vim para cá, meu Deus, Estados Unidos tem, a Europa não tem exército. A Europa depende dos Estados Unidos para ter decisões militares. Aí, o que eu fui descobrir? Que eu fui pesquisar. Gente, Brasil não tem base militar americana, nem chinesa, nem de ninguém. O Brasil é uma potência. Como que nós conseguimos não ter base militar de ninguém até hoje? Agora, pelo menos no momento, já teve em alguns momentos no passado. Agora a gente não tem. O Brasil é uma potência. A gente tem esse orgulho de ser brasileiro? Aí alguém vai dizer assim, vocês maltratam seus indígenas. A gente sabe que a gente tem um problema muito sério.
Os canadenses também têm o mesmo problema que a gente, mas pelo menos a gente ainda tem indígena. O americano destruiu todo mundo, matou quase todo mundo, sobrou quase ninguém, né? Europa também não tem ninguém, né? Não sobrou nada. E essas lideranças podem ajudar a contar uma outra história, né? Que é isso que você fala. A história que a gente sabe conta, esse resgate, tá vivo. A gente precisa resolver nossos problemas com certeza, mas eu acho que falta isso. Olha, você abriu nossa mente hoje, hein, amiga? Tô assim. Quando você sugerir esses... Vamos falar mais disso? É bem... acho que causa até um incômodo nas pessoas, porque você levou a gente a pensar aí bem fora da caixa, bem fora desses polos, né? 2 polos. As pessoas estão nesse... Olha, e eu posso rodar. Quando vem Copa do Mundo, e eu lembro que eu não gosto de futebol. Eu não posso nem ver o jogo do Brasil, que eu passo mal. Olha de só. nervoso. Mas de nervoso? De nervoso. A gente Mas precisa. quando o Ronaldo, 1998, que ele perdeu, naquela coisa horrível do campo, eu falei que eu nunca mais assisti a Copa. Pronto, já assisto. Copa passada, sofri também. Adorei, eu também sou assim. Não, eu brinco, né? Eu falo que isso já é conhecido, essa história, né? Eu deixei de gostar de futebol, eu era São Paulina, isso é uma lenda familiar. Eu era São Paulina, Adriano Bernardino, e meu ídolo era o Raí. E aí, quando o Raí... Meu vizinho! Seu vizinho, ele? Então conta pra ele essa história. E aí, em Portugal, ele é seu vizinho? Ou era aqui? Não, ele era meu vizinho lá aqui. Em São Paulo. Aqui. Agora eu não sei onde ele aí tá. esse cidadão cometeu a traição de nos deixar e foi pro Paris Saint-Germain. E eu nunca mais torci pra nada, porque eu torcia pra ele, na verdade. Aí deixei de gostar de futebol e tudo certo, tá tudo certo. Amiga, Cláudia Feitosa. Então é por isso. Mas também eu ficava muito nervosa nos Jogos do Brasil, pelo amor de Deus. Cláudia, adorei. Vamos falar mais sobre isso, porque acho que isso é expansão mesmo de tudo, de consciência, de como a gente consome informação, de como a gente constrói essa informação em tempos de tanto dado e tanta informação ruim, né? Vamos buscar melhor. Gente, quem quiser, Consciência no Cotidiano, Cláudia Feitosa Santana, aqui aos sábados comigo e sempre no podcast, no Spotify ou no site da CBN. Querida, um beijo para você. Beijo, querida. Até semana que vem. Beijo para todos os nossos ouvintes. E mais brasilidade aí.